O tema de hoje é Filhos da Luz. E esse nosso tema está baseado na carta do apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, lá no versículo 17, que vai dizer assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o que ele está dizendo. E tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, ele vem de Deus. Ele vem do Pai das luzes, onde não tem sombra nem variação, onde não tem nenhuma mancha, onde há perfeição. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 5, ele faz a seguinte afirmação e declaração: portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Olha o que ele está afirmando. Nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós devemos imitar o nosso Pai. Nós devemos imitar a Deus, que é luz. Em Deus a perfeição. Nós temos que procurar a cada dia ter uma vida imitando ao nosso Pai, imitando ao nosso Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 14, o texto vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste do Espírito, o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Olha o que esse texto está nos afirmando. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se nós somos guiados por Ele, então nós nos tornamos filhos de Deus. Os filhos de Deus permitem ser guiados pelo Espírito Santo. E o texto está afirmando aqui, olha, nós não recebemos o espírito de escravidão para ficarmos com medo e atemorizados. Nós recebemos um espírito que clama. E o que ele clama? Pai. Ele clama Pai. Vou te fazer uma pergunta, queridos. Diante de Deus é como se nós fôssemos crianças, imagine isso. Um bebê. Um bebê que precisa clamar, quando ele clama, o que acontece com o pai? Vem correndo de imediato para ajudar. Então o que esse texto está afirmando é, como filhos de Deus, nós devemos clamar, Pai, clamar para o socorro, porque Ele vai vir a nós. Mas aqui está mostrando que Deus, Ele é Pai. E como Pai, e nós como os filhos de Deus, nós precisamos entender algo. Nós precisamos aprender algo e compreender que Ele, como Pai, nós como filhos, nós precisamos imitá-lo. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Todas as pessoas que creem em Jesus, elas recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. E uma vez que você se torna filho de Deus, agora Deus vai ter um cuidado sobre a sua vida. Mas não é só o cuidado de Deus. Agora você também tem uma responsabilidade. Como filho, você honrar esse Pai. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 1 vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha o que o texto está dizendo. Seja imitador de Deus como um filho amado. Como é que eu vou ser imitador de Deus? Andando como Cristo. Andar em amor. Viver em amor. Fazer da mesma maneira que Cristo fez. Então, quando eu imito os passos do Senhor Jesus, eu estou imitando a Deus. Eu estou fazendo aquilo que agrada o coração do Pai. Aqui em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10 vai dizer assim. Vamos pegar do versículo 8 para a gente compreender o assunto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha o que o texto está dizendo.
Nós somos salvos pela graça, através da fé, uma fé que Deus nos deu. Não é por obras. Eu não sou salvo por obras. Mas eu fui salvo para que eu viesse a praticar as boas obras que Deus preparou de antemão. Deus, antes de fundar a terra, Ele preparou obras para que nós viéssemos a andar, para que nós viéssemos a praticar, para que nós viéssemos a manifestar o caráter dEle, manifestar a vida dEle. É por isso que nós temos lá em Tito, no capítulo 3, versículo 8, que vai dizer assim: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Nós não somos salvos pelas obras, mas a partir do momento que nós somos salvos, Deus preparou obras para nós praticarmos, para nós realizarmos. E uma das obras que Ele espera que nós venhamos a realizar é imitar a Ele. Imitar a Ele, honrando a Ele, como o filho que quer agradar o pai e honra o seu pai imitando os seus passos e as suas pegadas. E o texto está dizendo que nós devemos imitar o amor que Jesus nos deixou como exemplo. Que nós devemos estender a mão para aquele que está precisando, fazer as boas obras. Então assim eu serei um filho da luz. Assim nós nos tornamos filhos da luz. E eu quero convidar você, queridos, seja filho da luz. Manifesta o caráter de Deus. Manifesta o amor de Jesus através da sua vida. Que você possa alcançar as pessoas em sua volta. Que você seja luz para iluminar aqueles que estão em trevas. Quero nesse momento orar por você e pela sua família. Amém? Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero apresentar suas famílias em tuas mãos. Eu não sei o que eles têm passado, mas eu sei, Pai, que o Senhor conhece o coração deles. A tua palavra diz que nós somos filhos da luz e nós devemos imitar o nosso Pai das luzes. Nós devemos imitar a sua atitude, imitar as suas ações e não viver segundo o mundo, mas manifestar o amor de Cristo. Nós devemos praticar as tuas boas obras que o Senhor de antemão preparou mesmo antes de fundar a terra. O Senhor preparou essas obras para que nós viéssemos a andar nelas. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a viver uma vida de prática dos ensinamentos e não apenas de palavras. Que nós venhamos ajudar, estender a mão que ele está necessitado. Que nós venhamos praticar as boas obras. Que nós sejamos solícitos, que nós sejamos pessoas que empenhem em praticar as boas obras, estender a mão para aquele que está precisando. Espírito Santo, eu oro por essa casa e por essa família, que o Senhor venha de encontro à necessidade deles. Se eles que estão precisando de receberem boas obras, Pai, envia os teus filhos, envia os teus servos para estender a mão e abençoar essa casa. Se são eles a qual o Senhor tem chamado para praticar as boas obras, que essa palavra entre no profundo coração deles e eles venham praticar as boas obras que o Senhor tem chamado. Eu oro por essa casa, eu abençoo essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.